Hoje nós falaremos sobre a escritura do Evangelho. E como está destacado aqui no rodapé, né, da live, é referência a um capítulo do livro Luz Acima, de Humberto de Campos, aqui está com o pseudônimo Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier. Como a Valéria disse, eu tenho assim, uma simpatia muito grande pela obra de Leon Denis, desenvolvo alguns estudos em torno dela, mas é claro que não dá para a gente deixar de ressaltar também as belezas daquilo que Chico nos trouxe de vários espíritos, sendo um deles Humberto de Campos, que tem um estilo que me agrada muito. Este livro, Luz Acima, eu fiz várias palestras a respeito dele ao longo dessa pandemia, e cada capítulo é especial e nos proporciona uma reflexão diferente. E esta em específico, ela é assim, é muito direcionada a todos nós cristãos, mas principalmente, não digo unicamente, porque senão daqui a pouco quem não é palestrante sai, ou quem não coordena grupo de estudo acha que não é para essas pessoas. A mensagem é para todos nós, espíritas, todos nós cristãos, mas ela foi dita num momento em que Jesus estava diante dos seus discípulos, dos 12 ali apóstolos, dando orientações em relação à pregação. E eu digo que ele é para todos nós, porque a gente vai perceber que divulgador do evangelho não é só aquele que está na tribuna, não é só aquele que está aqui agora na live, atrás do celular, dando aqui algumas das suas reflexões. Todos nós divulgamos o evangelho. Mas eu não vou dar spoiler, porque senão daqui a pouco eu já conto o final do capítulo, e eu sou mestre em fazer isso, contar final de filme. Então eu vou me segurar aqui para não contar, para não falar nada a respeito disso. Mas o que a gente precisa compreender, então, é que Humberto de Campos ele tem uma característica de nos trazer várias histórias, vários contos, várias alegorias, para nos trazer um fundo moral. E ele também teve uma especialidade, que é de nos trazer bastidores do Evangelho, em que a gente vai ver, em algumas situações, passagens em que foram registradas pelos evangelistas e que Humberto de Campos vem ampliar aquilo que aconteceu. Nós temos, em especial, o livro Boa Nova. Gente, quem não leu Boa Nova, vale a pena. Que livro maravilhoso que é aquele. Dizem que era um dos preferidos do Chico, junto com o Paulo Estevam. Mas em outras obras, a gente vai observar relatos do Evangelho meio que isolados no meio da obra. E este de hoje, a escritura do Evangelho, no livro Luz Acima, capítulo 45, é um destes, em que ele vai nos falar. Eu acredito, isso agora é uma opinião, porque isso não está registrado e ninguém disse, então eu vou colocar na conta de opinião pessoal, que é uma continuação daquilo que a gente observa lá no capítulo 10 de Mateus, quando Jesus dá várias orientações para os apóstolos. Vai curar os enfermos, os endemoniados e tal. Ali ele vai dar uma série de orientações mesmo, de dicas, para os apóstolos que sairiam para pregar o evangelho. Eu acredito que depois que Jesus fala, começou aquilo que a gente vai ler aqui. Eu não vou ler tudo, até para não cansá-los muito, mas fica depois o convite para que leiam, para que reflitam a respeito do capítulo 45. Então, eu acredito que aqui no Evangelho de Mateus nós temos as orientações diretas de Jesus, e Irmão X vai nos trazer a continuação daquilo que aconteceu naquele momento. E é bom a gente se imaginar assim, naquela situação, porque os apóstolos, eles, de certa forma, nos representam. Aquilo que aconteceu com eles, é bom dizer, num contexto de uma época diferente da nossa, é aquilo que muitas vezes nós vamos enfrentar ao longo da jornada. Então, muitas daquelas leituras que forem feitas aqui agora, a gente não precisa ouvi-las, e eu aqui no caso lê-las, dizendo assim, isso aqui era para os apóstolos, isso aqui era só para os 12. Não, isso aqui é para nós também. Assim como quando a gente lê no Evangelho, as orientações de Jesus para os apóstolos, se fosse para ficar só com eles, não tinha necessidade de ser registrado.
podia ficar ignorado. Então, se o evangelista registra e a gente tem acesso a isso hoje, é porque também tem utilidade para nós. Então, deixa eu só cumprimentar também a Márcia, que falou aqui. Boa noite, minha amiga. Então, aqui, irmão X vai dizer: quando Jesus recomendou a pregação da Boa Nova em diversos rumos, reuniu-se o pequeno colégio apostólico em torno dele, na humilde residência de Pedro, onde choveram as perguntas no inquérito afetuoso. Então, que se me permitam, eu quero até brincar que aqui nós tivemos um seminário feito por Jesus, em que Mateus, Lucas e Marcos também registraram a fala direta de Jesus, e agora o irmão X vai nos trazer as perguntas e respostas, como nós muitas vezes temos nas nossas casas espíritas, em que o expositor fala e depois ele responde perguntas do público. E a primeira é de Filipe, que disse: Mestre, se os maus nos impedirem os passos, que faremos? Ele faz uma pergunta e já coloca outra. Caber-nos-á recurso à autoridade punitiva? A lei de Talião estava ali em vigor, de certa forma, né? E os apóstolos conheciam, né? Então, quando ele pergunta, peraí, mestre, e se alguém vier nos impedir, os maus, nos impedir os passos, podemos recorrer à autoridade punitiva, ou seja, podemos devolver na mesma moeda, praticar a violência, agredi-los? Qual a sua recomendação? Já que Jesus tinha recomendado que eles saíssem e fossem ali pregar o evangelho. Jesus então responde: nossa missão destina-se a converter maldade em bondade, sombra em luz. Ainda que semelhante transformação nos custe sacrifício e tempo, o programa não pode ser outro. Então não dá para ampliar a maldade. Porque quando a gente recebe o mal e devolve o mal, nós ampliamos o mal. E a proposta do Cristo é diferente. É diferente. Né? Martin Luther King chegou a dizer um momento em que o ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. A sombra não tem como expulsar a sombra. Só a luz pode fazer isso. Então, a conduta dos cristãos, naquela época, e creio que isso vale para a atualidade, é converter maldade em bondade, e não ampliar a maldade praticando ela contra os considerados maus da sociedade. E aí Tomé, né, ficou um pouco confuso e resolveu ampliar o raciocínio. E disse: e se formos atacados por criminosos? E agora? Aí Jesus, mesmo assim, nosso ministério é de redenção, perdoando e amando sempre, persistindo no bem, atingiremos a vitória final. Gente, quando eu li isso aqui, eu me lembrei do Chico. O Chico tem vários casos maravilhosos, maravilhosos para nós, né, que aqui agora lê isso e escuta de palestrante, mas que deve ter sido difícil para ele. Não sei nem se foi difícil para ele, porque é um indivíduo que amava num nível que talvez isso era algo extremamente tranquilo, natural, como para nós hoje é falar que 2 mais 2 é 4. Mas uma das histórias do Chico com criminosos é numa ocasião em que um ladrão pulou o muro, invadiu a sua casa e foi roubado o Chico. E o Chico: o que você quer, meu irmão? Até o ladrão vira irmão do Chico, né? E eu falei assim: eu quero dinheiro. Aí o Chico falou assim: oh, tem aqui naquela gaveta ali, do lado da cama, tinha ali uma escrivaniazinha, e o homem foi, então abriu a gaveta, pegou o envelope. Aí o Chico viu que o homem pegou o envelope errado. E falou assim: ô, meu irmãozinho, esse aí é só de uma receita que o médico me passou, o envelope com dinheiro é o de baixo. Aí quando eu ouvi isso, eu falei: mas não é possível. Se fosse a gente, ia ficar mais feliz, né? Falou: pegou errado, deixa embora.
O Chico vai e orienta em relação ao envelope certo. E quando o homem ia saindo, o Chico ia falar assim: mas e aí, como é que você está? Você está precisando de mais nada, não? O homem falou assim: não. Começou a ficar estranho já aquela situação, né? Aí o Chico falou assim: não, deixa eu te perguntar, porque eu ganhei umas roupas e elas ficaram grandes para mim. E eu acho que elas ficaram bem em você. Você não quer levar, não? Aí o homem falou: quero levar. O Chico foi lá, fez uma malinha de roupa, pôs uma sacolinha e deu pro ladrão. Aí o homem estava saindo, o Chico falou assim: meu irmão, você não está com fome também? Aí o homem falou: tô com fome. Então senta, vamos tomar um café. O pão de queijo é por minha conta, mas acredito que o Chico tenha servido pão de queijo, porque não dá para vir em Minas e não comer pão de queijo com mineiro. O homem sentou, tomou café com o Chico. Aí o Chico deu mais algumas coisas, descobriu que ele tinha, parece que tinha criança, deu roupa de criança. E aí chegou na hora, tudo pronto, resolvido. Quando o ladrão foi para ir embora, ele foi saindo pela porta da cozinha, o Chico virou e falou assim: por onde você vai? Aí o homem falou: olha, eu vou embora de onde eu vim, pulando o muro. Aí o Chico falou: meu filho, não faça isso não. Vai que alguém veja você pulando o muro e pense que você é um ladrão. Peraí, vem aqui que eu vou te dar a chave do portão. Você sai sem que ninguém perceba nenhum movimento estranho. Aí você tranca do lado de fora, por favor, e jogue a chave de volta, porque assim não vai chamar a atenção de ninguém. O homem então pegou a chave, saiu, fez o que o Chico mandou e foi embora. E eu não estou falando que ninguém deva fazer dessa forma, porque cada um reage de uma maneira, mas o Chico, eu estou trazendo esse caso porque a gente às vezes tem que ver um comportamento extremamente estranho aos nossos olhos para compreender que é possível fazer o que Jesus pediu para os discípulos naquele momento. Porque senão fica um negócio muito na base da teoria, e alguém fala assim: Jesus recomendar isso é fácil, eu quero ver na prática. Talvez na prática, para mim, seria extremamente difícil, talvez impossível um negócio desse. Mas tem gente que consegue. E esses que conseguem não são seres criados especiais por Deus. São seres que construíram a amorosidade de dentro para fora. E agora, mesmo em situações extremamente delicadas como essa, ele consegue amar o criminoso, como Jesus recomendou para os 12 apóstolos. Mas vamos prosseguir aqui. Senhor, objetou Tiago, filho de Alfeu, se interpelados pelos fariseus, amantes da lei, que diretrizes tomaremos? E aí vai até explicar. Quer dizer, faz a pergunta e já explica, né? São eles depositários de sagrados textos. Vamos focar nisso, que isso aqui vai ser importante. São eles depositários de sagrados textos, com que justificam habilmente a orgulhosa conduta que adotam. Isso aqui é delicado, porque os fariseus eram aqueles que viviam pegando no pé de Jesus, viviam, como a gente diz, né, dando umas cutucadas. Jesus vivia sendo ali pressionado por eles. E eles, como conheciam a Torá, como conheciam ali as orientações deixadas por Moisés e pelos profetas, eles pensavam: opa, agora com esse conhecimento eu vou conseguir colocar Jesus numa saia justa. E a gente vê, por exemplo, diante da mulher adúltera, eles buscam um trecho ali da Torá, buscam um trecho conhecido por todos para justificar, como foi dito aqui, o apedrejamento. E aí Jesus, com a sua habilidade, não contraria a Torá, mas amplia o conceito e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E nós vemos ainda hoje várias pessoas recorrendo a textos do Velho Testamento para justificar diversas barbaridades. Às vezes nós, cristãos, vamos recorrer lá ao Velho Testamento para justificar, por exemplo, é um tema que eu já trabalhei específico, só de passagem aqui, nós recorremos ao Velho Testamento para justificar pena de morte. E no Velho Testamento realmente existia ali
a lei de talião, ouro por ouro, dente por dente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso era um recurso que os fariseus utilizavam na época. O fanatismo religioso, que deixa muitas pessoas cegas para várias questões. E aí Jesus diz: ainda aí, cabe-nos testemunhar as ideias novas. Consagraremos a lei de Moisés com o nosso respeito. Contudo, renovar-lhe-emos o sentido sublime, tal qual a semente que se desdobra em frutos abençoados. A justiça constituirá a raiz de nosso trabalho terrestre. Todavia, só o espírito de sacrifício garantir-nos-á a colheita. E aqui vou avançar um pouco na leitura, mas ele responde aqui agora Tadeu, vai responder também. Vou pausar aqui em André, porque André tem uma dúvida. Mestre, em nossa pregação, chamaremos indistintamente as criaturas? A resposta de Jesus é: ajudaremos a todos, vírgula, sem exigências. Respondeu o Salvador com significativa inflexão na voz. Ou seja, é ajuda incondicional. Sem exigir e sem colocar condições. Simplesmente serve. E aí, Simão, eu particularmente adoro Simão Pedro. Simão, ele tem muitas dúvidas que são as nossas também, né? E ele demonstra uma fragilidade que também se assemelha a muitas fragilidades que nós possuímos. Aí Simão vai dizer então: Senhor, temos boa vontade, mas somos também fracos pecadores. Quem não sente isso, né? Isso aqui é uma realidade. E se, muitas vezes, ouvirmos as sugestões do mal, despertando depois nas teias do remorso? Isso aqui é uma inquietação, gente, que muitos de nós temos. Quando a gente é convidado para uma tarefa, a gente fala assim: poxa, mas e se de repente eu falhar? E se de repente eu ouvir a tentação ruim, a tentação do mal, as sugestões do mal, e fracassar e cair nas teias do remorso? Meus amigos, eu acho que aqui Simão Pedro já estava com uma intuição de que ele não daria conta do testemunho que lhe aguardava. Porque isso aqui aconteceu com ele. Na verdade, tudo isso que eu estou lendo aqui agora aconteceu com os apóstolos. Tudo foram tentados pelos fariseus, pelos criminosos, os maus. As sugestões do mal rondaram-lhe as mentes e eles fracassaram e caíram em remorsos, como Simão Pedro, por exemplo, quando nega Jesus pela terceira vez, e diz o Evangelho que ele cai em si. Esse cair em si indica arrependimento, reconhecimento do erro, e fatalmente cai no remorso. Tamanha a falha de Simão Pedro diante de Jesus. E a falha foi ainda maior porque ele foi avisado. Acontece com a gente, né? E acontece com quem convive com a gente fala assim: eu avisei. Ou quando a gente falha, alguém vem e fala: eu avisei. E aí, Simão Pedro pergunta, e a resposta foi: Pedro retrucou o divino amigo: levantar e prosseguir é o remédio. Eu vou dar um outro palpite, porque esses diálogos de Jesus ali na intimidade ficavam marcados na mente de cada um deles. Basta nos recordar de Joana de Cusa, quando no momento do martírio final, ela se recorda das palavras de Jesus: vai, filha, sê fiel. E é nisso que ela vai buscar forças para não apenas, né, aprender a morrer, como aprender a amar aqueles que lhe incendiavam. E aqui, Pedro, levantar e prosseguir é o remédio, que foi o que Simão Pedro fez tempos depois. No entanto, teimou o pescador. A teimosia de Pedro realmente é marcante, né?
E se a nossa queda for tão desastrosa que impossibilite o reerguimento imediato? E repita, aconteceu com ele. Vejam essas orientações de Jesus. E repito o que eu falei no começo, talvez alguém chegou. Ai, William, mas isso aqui foi falado para Simão Pedro. Gente, qual de nós não cai nas sugestões do mal e fracassa no trabalho com Jesus? E às vezes o tombo é gigantesco. E aí, o que a gente vai fazer? Vai ficar a vida inteira chorando? Porque Simão Pedro chorou por um período. Por um período. E o choro faz parte. É normal chorar, é até bom às vezes, faz até bem. Mas e aí, ficar eternamente chorando na teia do remorso, se lamentando no sentimento de culpa? Vejamos o que Jesus diz, olha que beleza. Rearticularemos os braços desconjuntados, remendaremos o coração em frangalhos e louvaremos o Pai pelas proveitosas lições que houvermos recolhido, seguindo adiante. Isso aqui, às vezes, meus amigos, não acontece na mesma encarnação. Às vezes a gente precisa da desencarnação, do cair em si além túmulo, para que retornemos com os braços desconjuntados, com os corações em frangalhos, mas com a disposição de seguir adiante. E aí vem a vez de João indagar o mestre e dizer: e se os demônios nos atacarem? Ou, na linguagem atual do movimento espírita, do meio, do espiritismo, na verdade, não só do movimento, do espiritismo. E se os obsessores nos atacarem? E eu pergunto, quem nunca foi assediado por um obsessor que atira a primeira pedra? Na verdade, eu quero até ampliar esse raciocínio e dizer, se você acha que nunca foi influenciado por um obsessor, que você é imune a qualquer tipo de obsessão, sinto muito, você está obsidiado. Um dia a pessoa virou, a gente estava num estudo sobre obsessão, uma dirigente se dirigiu ao grupo e disse assim, comigo o obsessor não brinca. Eu não caio nas teias da obsessão. Aí a gente olhou um para o outro assim, e claro, né? A gente pensou, já está obsidiado. Porque a obsessão, ela inflama, inclusive, principalmente, a vaidade. E a obsessão por fascinação, por exemplo, que pode ser até o caso, ela faz com que a gente se ache aquilo que não é e que a gente recuse qualquer tipo de orientação que venha a abrir os nossos olhos, como Kardec trabalha lá no livro dos médiuns. Então, e se os demônios nos atacarem? A resposta de Jesus é: eu fico encantado com o mestre, porque a ideia de muitos de nós, inclusive, talvez, né, o movimento cristão mais amplo, agora não só no espiritismo, é de que expulsar demônio, expulsar o obsessor. Jesus fala: atraí-los-emos à glória do trabalho pacífico. Então, vamos atraí-los para a glória do trabalho pacífico. E assim, eu lembro agora da história do Máscara de Ferro com o Divaldo Franco. Ficou ali, eu acho que umas 2 décadas, obsediando, influenciando, sugestionando o Divaldo no caminho do mal. E ficou ali. Até que num certo dia o Divaldo adota uma criança, foi colocada na porta da mansão do caminho, e aí aquela criança adotada pelo Divaldo era a mãe do Máscara de Ferro. E aí esse Máscara de Ferro, segundo o próprio Divaldo conta, foi, de certa forma, convertido ao bem pela atitude do Divaldo. Porque o Divaldo já tinha cansado de conversar, de pedir, mas foi só o amor que desfez a maldade, só a bondade, como foi falado lá no começo, desfez aquela maldade feita, estava tentando ser feita com ele, até conseguiu em algumas vezes, influenciando negativamente. E aí, Tiago, agora o filho de Zebedeu, diz:
E se nos odiarem e perseguirem? Está falando dos demônios, dos obsessores. Jesus fala: serão amparados por nós no asilo do amor e da oração. E aí agora vem Judas dizer: e se esses inimigos poderosos e inteligentes nos destruírem? Que às vezes a obsessão chega a tal ponto que o indivíduo, né, pode se complicar. Jesus então responde para Judas: o Espírito. Gente, isso aqui agora também é importante a gente ressaltar. Que talvez, outro palpite meu, eu vou deixando palpites aqui, porque eu não quero impor minha visão, mas daquilo que não se tem um consenso. Então, aquilo que não é consenso, eu trago a reflexão, digo que é a minha opinião, e aí cada um acolhe, cada um discorda tranquilamente. Que aqui talvez Judas estava também antecedendo o que aconteceria com ele, em que, influenciado pelos demônios, pelos obsessores, ele então chega até ao ponto ali, não sem responsabilidade, tinha responsabilidade pessoal, comete o suicídio. Então, vou repetir a pergunta de Judas, que é importante. E se esses inimigos, poderosos e inteligentes, nos destruírem? O espírito é imortal, elucidou Jesus calmamente. E a justiça enraiza-se em toda parte. Até que chega num ponto. O último, eu contei aqui, se eu não perdi as contas, foram 10. Nem todos os 12 perguntaram para Jesus. Por último, Levi, Mateus, homem prático e habituado à estatística, até porque era um cobrador de impostos, era um publicano, observou prudente: Senhor, o fariseu lê a Torá, baseando-se nas suas instruções. O saduceu possui rolos preciosos a que recorre na propaganda dos princípios que abraça. O gentil, sustentando as suas escolas, conta com milhares de pergaminhos, arquivando pensamentos e convicções dos filósofos gregos e persas, egípcios e romanos. E nós? Vamos lembrar, os discípulos, os apóstolos sairiam para pregar o evangelho. Essa era a orientação de Jesus. E aí, Mateus dá um panorama. Fariseus, saduceus e os gentios. E aí ele pergunta: e nós? A que documentos recorreremos? Que material mobilizaremos para ensinar em nome do Pai sábio e misericordioso? Não, a dúvida faz sentido. Que eles estavam acostumados ali, pergaminho para cá, tal, escritura, papel, da forma como era, né, os rolos. E aí ele pergunta assim: mestre, a gente vai levar o quê? O que que a gente vai ler? O que que a gente vai falar? E aí? Que material? O mestre meditou longamente e falou. Aqui Jesus mostrando a necessidade da reflexão, né, da meditação, diante de uma pergunta, de certa forma, complicada como essa. Para Jesus não tinha nada complicado, né, mas nos deixa aqui uma lição. Usaremos a palavra, vírgula, quando for necessário, sabendo que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. Usaremos a palavra quando for necessário. Isso aqui me fez lembrar de uma frase que é atribuída, e creio que é de Francisco de Assis, quando também ali conversando com a turma, disse assim: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Qual que era a recomendação de Francisco de Assis?
Não vou dar spoiler, eu vou ler o que Jesus vai falar ainda a partir daquilo do uso das palavras. Valer-nos-emos dos caracteres escritos na extensão do reino dos céus, do reino do céu. No entanto, olha o alerta que Jesus faz. Não ignoraremos que as praças do mundo exibem numerosos escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da incompreensão e da sombra. Que tem muita gente que tem um conhecimento gigantesco do Velho Testamento, do Novo Testamento e até do Espiritismo. Mas há que ter cautela em relação a isso. Porque nem sempre a palavra é bem empregada. E às vezes aquele conhecimento pode ser utilizado para deturpar, para ampliar o trabalho das sombras. E aí Jesus vai continuar dizendo: utilizaremos, pois, todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. Quando ele fala aqui que utilizaremos todos os recursos, eu acho que se ele tivesse aqui hoje, ele falaria: utilizaremos as lives. Utilizaremos tudo que o mundo virtual nos permite. Porque este é um recurso. Então, Jesus não desprezava os recursos que se tinha na época. Contudo, aí ele reforça essa parte final, contudo, que o material precioso de exposição reside em nós mesmos. O próximo, finaliza Jesus, consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, por meio de nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. É mais ou menos como se o outro lesse um livro em nós. É como se o outro lesse qualquer obra espírita a partir dos atos dos espíritas. Isso é o que ele nos chama a atenção aqui. O outro, olha, o próximo consultará. Então, o consultar, quer dizer, vai ser uma atitude do outro, porque eu posso divulgar, mas o outro consultará a mensagem do Pai, ou seja, de Deus, em nossa própria vida, por meio de nossos atos e palavras, que o pensamento eles não conseguem acessar, mas a gente fala daquilo que está cheio o coração, como o próprio mestre já nos alertou. Atos e palavras, resoluções e atitudes. Pousando a destra no peito, acentuou: a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. E aí Jesus finaliza a sua fala e Humberto de Campos finaliza o capítulo dizendo: os 12 companheiros entreolharam-se, admirados, e o silêncio caiu entre eles, enquanto as águas cristalinas, não longe, refletiam o céu imensamente azul, cortado de brisas vespertinas que anunciavam as primeiras visões da noite. Gente, o estilo Humberto de Campos me encanta. Não sei a vocês se vocês gostam ou não, mas eu fico admirado sempre que eu leio as reflexões desse espírito tão querido que veio ampliar aquilo que já é tão bom de ser estudado no que os 4 evangelistas deixaram registrados. E agora, a partir de Humberto de Campos, nós temos um ensino mais aprofundado, com detalhes que enriquecem ainda mais os ensinos de Jesus. E aí a gente pode estar preocupado aqui agora, William, mas eu acho que o que o outro está lendo em mim não é tão bom assim. Eu não sou um Chico Xavier, não sou um Divaldo, como você citou, não sou um Leon Denis, e eu vou dizer para vocês, hashtag, tamo junto. Eu também não sou, também estou longe. Mas um detalhe importante a gente destacar. Jesus não escolheu 12 seres perfeitos.
Quando a gente observa a trajetória destes 12 e de outros também que se aproximaram, a gente percebe que não eram indivíduos já puros, mas eram indivíduos com disposição para ser melhor a cada dia, com disposição para servir, com disposição de compreender o Evangelho e de vivê-lo, cada dia um pouco mais. Que tenhamos, então, meus amigos, a boa vontade de aprender e servir, como vai nos dizer Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 4, sobre a instrução, quando ele vai nos convidar ali à necessidade, né, do aprendizado e do amor, em que instrução não pode ficar desconectada da prática da caridade. Tanto é que a lição é amai-vos e instruí-vos, não é amai-vos ou instruí-vos. Então, instrução e amor são rotas inevitáveis na obra de elevação. E a gente precisa compreender que, acima de qualquer virtude que não possuímos, é necessário que estejamos imbuídos da boa vontade de aprender sempre e de servir. Fazendo isso, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas limitações, o outro verá em nós, pelo menos, o esforço para ser cada dia melhor. Como Allan Kardec nos convida no Evangelho segundo o Espiritismo, de que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar as más inclinações. Não reconhece-se o verdadeiro espírita pela perfeição, porque o perfeito, digamos, nem precisa mais do espiritismo, mas reconhece-se pela transformação que empreende. E é isso que Jesus, de certa forma, nos convida a fazer. E é essa transformação que o outro vai ler em nós. Reconhecendo, poxa, ele e ela ainda falham, mas eu percebo que já melhoraram. Isso é o importante. Que sejamos, então, como Paulo vai nos dizer nas suas cartas, né? As cartas vivas do Evangelho, daqueles que serão, então, lidos pelos outros que quiserem conhecer, pelo menos um pouco, de Jesus. Bom, meus amigos, com essas palavras, eu agradeço o convite, agradeço o espaço, a atenção de todos que